Capítulo 1 Evoluído e involuído. Constitui fato de aceitação universal a existência de diferença no desenvolvimento dos variados tipos humanos. Esse fato é de verificação fácil devido ao fenômeno da evolução, em cujo desenvolvimento os diversos indivíduos vêm a se encontrar em posição mais ou menos adiantada conforme o caminho que hajam percorrido. É assim que no plano humano encontramos tanto quem está mais avançado como quem está mais atrasado, e sabemos a causa disso. Vai-se desse modo do gênio ao santo, ao super-homem e mais para baixo, do delinquente ao selvagem e ao primitivo, próximo do símio. É natural, portanto, que cada um desses tipos apresente na vida comportamento correspondente ao nível evolutivo alcançado. Os instintos, que são a origem dos seus movimentos, hão de ser diversos de indivíduo para indivíduo, conforme a sua própria maneira de entender a vida. Cada um a viverá de acordo com a sua própria filosofia, a qual, provindo de sua própria natureza, forma o seu particular ponto de vista e da qual decorre o seu modo de conceber, julgar e agir. Eis então que, dada a convivência em sociedade entre indivíduos com graus de evolução diferentes, ocorrem antagonismos entre os vários tipos biológicos, surgem contrastes entre os mais e os menos evoluídos, pois trata-se de indivíduos que em seus instintos e modo de agir e de entender a vida podem se encontrar nos antípodas. Pode-se chegar assim a uma inconciliabilidade absoluta, como se verifica com os selvagens, completamente inadaptados à vida civil, e com os criminosos, banidos de nossa sociedade pelas leis. Todavia, entre esses extremos e o nível evolutivo médio da sociedade, há uma infinidade de gradações menores, das quais decorrem maiores ou menores incompatibilidades a serem sofridas pela comunidade na vida social. Disto podem se originar diferenças geradoras de contrastes, atritos e lutas, derivadas da maior ou menor evolução dos indivíduos. Assim, aqueles ainda imersos no passado não estão harmonizados com aqueles que, por terem progredido mais, pertencem ao futuro. Então, no mesmo terreno da convivência social, o passado e o futuro da evolução estarão em luta, cada um querendo impor ao outro o seu método de vida. Entre esses dois extremos, a sociedade humana equilibrou-se numa posição intermediária de compromisso, adaptada à média, constituída pela maioria, que formou assim uma ética com usos, costumes e leis ajustados aos instintos dominantes, à sensibilidade geral, ao comum entendimento da vida. É natural, então, que dentro dessa ética, dessas leis e desses costumes, encontrem-se em dificuldades tanto os menos como os mais evoluídos, os primeiros por deficiência e os segundos por excesso. A escala com que se mede tudo é diferente para todos eles. Por isso, o seu enquadramento no esquema geral torna-se dificílimo. É interessante observar este contraste,
pois ele nos mostrará a arquitetura do fenômeno da evolução a par dos diversos estilos em movimento nos diferentes planos em que o homem caminha. Aparecerão dessa observação dois mundos diversos, um baixo e outro alto, que nos darão a visão do progresso, indo do primeiro ao segundo. Deixaremos de lado os menores graus da evolução, dado pelos selvagens e criminosos, pois tal exame em nada poderá contribuir para o nosso objetivo, que é caminhar para o alto. Vamos nos ocupar mais com o estudo da minoria situada no polo oposto, nos maiores graus da evolução, porque sendo ela mais evoluída, poderá nos oferecer novas modalidades de pensamento e de ação. Torna-se útil para nós conhecê-las, pois representam formas de vida mais elevadas, onde se encontra a solução de muitos dos nossos problemas, que a sociedade atual, com a sua forma mental, não conseguiu resolver. Isto nos oferece, assim, a possibilidade de eliminar muitos desastres, evitando as incontáveis dores oriundas de nosso errado modo de pensar e de agir, filho de nossa ignorância das leis da vida nos planos superiores. Este será o argumento que desenvolveremos neste volume. A sua base é positiva e científica, pois trata-se do fenômeno da evolução, que é universalmente aceito. Iremos estudá-lo procurando em especial e particularmente o seu telefinalismo último, que é conduzir tudo para formas de vida ainda não enxergadas pelo materialismo científico. Trata-se de formas de espiritualidade nas quais estão, como verificaremos, a única possível continuação que o processo ascensional da vida pode encontrar após a evolução darwiniana. Percorrendo os mesmos caminhos da ciência, conseguiremos assim levá-la ao terreno da ética, da filosofia e das religiões, para alcançar uma nova moral mais evoluída, com base em uma nova concepção positiva da vida. Para tornar mais evidente o nosso estudo, colocaremos em confronto dois tipos biológicos nitidamente individuáveis. De um lado, o biótipo mais adiantado, que vive em planos de evolução mais elevados que a média. O homem que, guiado pelo conhecimento que lhe vem da inteligência e da espiritualidade, vive na ordem, por ter alcançado a consciência da lei de Deus. Trata-se de um biótipo não comum, mas que já tem aparecido muitas vezes na Terra, onde não é totalmente desconhecido. Denominaremos este tipo evoluído. De outro lado, colocaremos o biótipo comum, menos adiantado, que não obstante estar envernizado de civilização, ainda vive no plano animal, do qual vemos aflorar nele os instintos, que continuam a formar a base da sua personalidade. Trata-se de um indivíduo que ainda está submetido à lei animal da luta pela seleção do mais forte, de um indivíduo que é dirigido, acima de tudo, pelos instintos da fome e do amor, de um indivíduo que, por ser individualista e egocêntrico, ainda é incapaz de se enquadrar numa ordem coletiva para viver na forma de sociedade orgânica.
Trata-se do homem regido em substância, além das aparências, por uma moral formada na realidade por interesses egoístas e por uma tábua de valores em cujo ápice encontra-se o vencedor, a quem pertencem todos os direitos, enquanto ao vencido cabem todos os deveres. Com isto, não pretendemos condenar, mas apenas efetuar algumas verificações com a finalidade de estudo. Este tipo biológico, regido não pelo conhecimento que a grande massa humana ainda não possui, mas sim pelos seus instintos, filhos do passado, nós o denominaremos involuído, para distingui-lo do outro tipo. Com isto, procuramos personificar o ser humano em duas formas de biótipo bem definido, a fim de alcançarmos maior clareza de conceitos e podermos, com a contraposição de modelos opostos, obter o contraste entre claro e escuro que faça ressaltar melhor e com maior nitidez aqueles conceitos, tornando-os assim mais vivos, porque apresentados como personificações da psicologia e modos de comportamento dos dois tipos. Isto não quer dizer que todos sejam exclusivamente de um ou de outro tipo. As gradações, na prática, são inúmeras. Na maioria dos casos, nunca se encontra o indivíduo evoluído ou involuído absoluto, mas há sempre tipos intermediários, nos quais predominam, em porcentagens diversas, as características de um ou de outro. Este estudo, portanto, não é uma acusação, mas quer ser objetivo e tem a finalidade de compreender o nosso mundo. Poderemos vê-lo, então, com outros olhos, fazendo ele aparecer como se fosse observado de um ponto mais alto na escala da evolução, condição utilíssima para podermos colher a orientação da qual carecemos, vendo defeitos e erros que o nosso mundo está pagando com a moeda caríssima da dor. Se compreendermos que a nossa conduta está quase sempre errada, estaremos aptos a encontrar a saída para evitar os incontáveis desastres que até agora estamos fabricando com as nossas próprias mãos pela nossa ignorância das leis da vida. No decorrer desse nosso trabalho, o leitor poderá se julgar do lado do evoluído ou do involuído, usando a autoobservação. Não somos nós que podemos julgar, mas somente as ideias e as ações de cada um. E mesmo que todos os leitores queiram se colocar no campo do evoluído, julgando nesse caso como involuídos todos os outros, isto não constituirá um mal, uma vez que se encontrarão na obrigação de efetuarem, por legítimo amor próprio, o esforço necessário para se comportarem como evoluídos e, dessa forma, aprenderão a evoluir, procurando assim, por respeito a si mesmos, educarem-se para formas de vida mais elevadas. O encontro entre os dois tipos biológicos supracitados não é por nada pacífico, por isto o denominamos a Grande Batalha, nome que adotamos como título deste volume. O embate não é apenas hipotético ou teórico, mas absolutamente real, tornando atual o tema aqui versado, o qual todos estamos tratando em nossa vida diária e do qual não se pode fugir, já que ele constitui a nossa própria vida e a sua evolução.
Se os exemplares evoluídos constituem exceção, isto não quer dizer que eles não influem na vida de todos, pois o homem atual, pelo fenômeno da evolução, está vivendo exatamente numa fase de transição do plano biológico do involuído ao do evoluído. Mesmo sendo raros na Terra, os homens superiores deixaram e deixam marcas próprias nas religiões, na arte e no pensamento filosófico e científico. Eles são continuamente representados pelos ideais que semearam como guias da evolução da humanidade, da qual representam o porvir. Esse encontro ou embate de tipos biológicos tem, portanto, uma significação mais profunda do que parece à primeira vista. Podemos observar nele como funciona o fenômeno da evolução, especialmente com referência ao homem atual, que se encontra suspenso entre dois planos evolutivos, amadurecendo para passar do inferior ao superior, da animalidade à verdadeira humanidade civilizada. A significação mais profunda da vida de nosso mundo é dada exatamente pela elaboração dolorosa desta passagem da fase de involuído à de evoluído. E a consecução deste grande resultado é a única coisa que pode justificar, pela sua finalidade de bem, tantas lutas e tantas dores. Desse modo, o nosso tema adquire dimensões muito mais amplas, que nos mostram como ele esteja conexo até com os princípios gerais que regeram a gênese de todas as coisas em sua primeira origem no absoluto. Em outros termos, o argumento da grande batalha, desenvolvido no presente volume, enquadra-se plenamente como uma particularidade que nos toca mais de perto no plano geral do universo, já exposto em nosso volume O Sistema. Portanto, o que iremos desenvolver aqui não representa uma concepção arbitrária, suspensa no vácuo, mas sim uma visão não apenas sustentada pela solução de uma avultada quantidade de outros problemas, mas também logicamente situada no seio de um sistema orgânico. Desse modo, então, a nossa vida diária vem a ser colocada em contato com os princípios gerais da lei de Deus, que tudo rege, sendo possível, assim, compreender, justificar e explicar tudo que diz respeito ao dia a dia vivido por nós. Chegando assim a verificar que toda a nossa luta e sofrimento tem a finalidade de superar as formas de vida mais baixas para alcançar outras mais elevadas, onde a vida encerre menos dores e mais felicidade, ultrapassamos a visão do simples fenômeno biológico e ingressamos no âmbito dos princípios e normas da lei, formadores do impulso íntimo que anima e sustenta tal fenômeno. O contraste entre os dois tipos biológicos que iremos estudar aqui assume então o significado de contraste entre dois planos de vida, entre as diferentes leis que os regem, entre o novo que quer nascer e o velho que não quer morrer. Aqui o fenômeno dilata-se, uma vez que, embora permaneça imerso na animalidade, no seu lado mais baixo, ele alcança e enfrenta, na sua parte mais elevada,
os problemas pertencentes ao mundo ético, religioso e espiritual, que constituem grande parte da nossa vida. Esta é a razão pela qual, mesmo usando uma psicologia positiva, aderente à concepção científica de evolução biológica, é possível alcançar, por novos caminhos, a compreensão do Evangelho. Adquire-se então este novo poder em nossos espíritos, com uma nova responsabilidade e um significado inédito, dados pela lei de um plano biológico mais elevado, que a evolução não poderá deixar de alcançar no futuro. Desse modo, o Evangelho será confirmado e a ciência não poderá negá-lo, porque ele resultará cientificamente compreensível e justificável, também de acordo com a forma mental do positivismo científico. Também se poderá compreender assim o que significa a luta entre Cristo e o mundo, qual a razão do seu desafio e o que representa a sua vitória. Tudo isto, então, sai do terreno fideístico e adquire o valor positivo de superação evolutiva. Acreditamos que seja vantagem nos avizinharmos dessas grandes coisas também com esta psicologia, porque ela é a única via pela qual aqueles que possuem apenas a forma mental do cético materialista podem caminhar para alcançá-las. É assim que o fenômeno objeto de nosso estudo, dado pela luta entre os dois biótipos, involuído e evoluído, poderá ser concebido em função de fenômenos imensamente mais amplos, como um momento da luta entre Cristo e o mundo, entre as forças do bem e as forças do mal, como um momento da evolução, que indo do caos à ordem, do antissistema ao sistema, reconduz o ser para Deus. Desse modo, o nosso esforço de todo dia resulta racionalmente situado na visão cósmica do universo e da salvação final. Por vias racionais e positivas, será possível, assim, alcançar a concepção de uma ética biológica com uma moral positiva, estabelecida pelas próprias leis da vida e coincidente, como verificaremos, com a moral do Evangelho, que desse modo é confirmado e demonstrado. Chegaremos assim à conclusão de que a ciência da vida não poderá mais prescindir do Evangelho, porque ele significa a lei do porvir civilizado, o objetivo para o qual tende a evolução, a moral de uma humanidade que já alcançou um mais elevado nível de vida. Esta é a grande batalha que descrevemos aqui. Não nos interessa a luta comum para a riqueza, honras, orgulho, poder e prazer, mas sim a luta entre o anjo e a besta, entre a luz de Deus e as trevas de Satanás, entre o espírito e a matéria, entre o Evangelho de Cristo e o egoísmo do mundo, a fim de chegarmos aos resultados definitivos de nossa melhora, o que significa dizer de nossa felicidade. Descreveremos esta grande batalha individuando-a num campo bem definido para obtermos um meio de fixarmos melhor as ideias que irão surgindo na progressão da exposição. Desse modo, em vez de fazer uma dissertação teórica com um simples e árido desenvolvimento de conceitos, será mais compreensível e convincente, na primeira parte do volume, acompanhar o fio condutor de uma narração,
confiando a ela o papel de reger e guiar o desenvolvimento dos conceitos, que irão brotando tal como comentários da própria vida, e dessa forma serão mais vivos, reais e evidentes. Em certa ocasião, havia um homem que era julgado estranho, porque de certo modo era diferente da maioria, sendo por isso condenado pelo mundo. A maioria que faz a verdade na terra não conseguia encontrar nele suas próprias qualidades para exaltá-las, nem seus próprios defeitos para tolerá-los. Para o tipo corrente, reproduzido em série como as formigas, ele representava um modelo inaceitável, um escândalo, uma substancial subversão de valores, porque, sendo diferente da série normal, havia escapado à lei comum. Mas como poderia ele ser aceito? Se na terra, sem considerar se é certo ou errado, o que mais vale, conforme a convenção em vigor, são a riqueza, o poder e o domínio sobre tudo e sobre todos. Se a vitória alcançada neste terreno é a medida do valor e, portanto, da estima e do respeito a que se tem direito, se esta é a lei desse mundo, e se esse mundo, durante 2000 anos, havia reunido enormes esforços para dobrar e torcer os ideais afirmados pelo Evangelho, a fim de evitar alterações daquela lei, como seria possível, então, tolerar esta tão incômoda loucura daquele homem, que teimava em tomar a sério e viver de fato aquele Evangelho? Eis como prontamente apresenta-se a adversidade entre os dois tipos biológicos e suas formas mentais. Aquele homem encontrava-se fora da terra, como se nela houvesse nascido por engano num ambiente que não era o seu, e perguntava a si mesmo, desde criança, se os outros eram seus semelhantes e se ele era semelhante aos outros. Tão diversos e irreconciliáveis eram os impulsos que movimentavam suas vidas. Tudo que as religiões e leis procuravam proibir a todos, com ameaças e sanções, ele era incapaz de fazer, sentindo-se espontaneamente conduzido a cumprir aqueles deveres exigidos por elas. Não conseguia compreender duas coisas. Primeira, como era possível atuar na vida apenas em razão do temor do próprio mal e não por convicção e dever. Segunda, por que o homem possuía tão grande desejo de fazer tudo aquilo que, com tanta energia, as religiões e as leis vetavam? Seriam os instintos de seus semelhantes assim tão diferentes dos seus? Viu-se, então, obrigado a começar um estudo para compreender como era formado aquele diferente tipo biológico que constituía o seu próximo, da mesma forma como se estuda um exemplar de uma espécie desconhecida, da qual não se conhecem as qualidades e os hábitos. Por outro lado, aquele homem que agia com honestidade e bondade, perdoando sempre e não agredindo ninguém, encontrava louvores dos outros, mas isto apenas porque, desse modo, podia ser melhor utilizado para os interesses deles. Certamente, para quem mais procura tomar do que dar, torna-se vantagem lidar com quem procura mais dar do que tomar. Mas, quando ele chegou ao ponto de não se defender do agressor e de oferecer a outra face, até mesmo ajudando o seu inimigo, então, ainda que de forma disfarçada, julgaram-no um débil, desprezível, covarde e inepto, que os mais fortes têm o direito e quase o dever de eliminar.
Na vida prática, porém, o que se pode fazer de um homem constituído assim ao inverso? Desse modo, o mundo o considera como um doente mental e o tolera, compadecendo-se dele, na melhor das hipóteses, como se olhasse para quem nasceu estropiado. Mas ele era perdoado porque não trazia dano a ninguém. Chegaram até a exaltá-lo quando ele podia ser explorado. De seu lado, ele sentia que não lhe era possível prostituir sua inteligência em lutas mesquinhas, considerando seu dever usá-la toda para o bem do próximo e para as coisas superiores do espírito, em vez de usá-la em seu interesse egoístico. Não conseguia encerrar-se no seu próprio egoísmo sem nele incluir e abraçar todos os seus semelhantes. Isso não lhe era possível. Parecia ter nascido com uma doença incurável, sem remédio. Em face do mundo, ele se apresentava como um aborto, uma contradição biológica, um biótipo errado, desprezado por todos. Na corrida geral para a vida, todos o expulsavam e o deixavam de lado. Mas quem tinha razão? Ele ou o mundo? Era ele o estrangeiro em terra alheia, o fora da lei, aquele destituído do direito à vida que todos possuem. O que fazer então? O antagonismo e a inconciliabilidade eram insanáveis. Não podia renunciar a ser ele mesmo. O seu mundo interior, que expressava a sua verdadeira natureza, clamava dentro dele e ele não conseguia silenciá-lo. É mais fácil remover uma montanha do que mudar um tipo de personalidade, fruto de quem sabe lá quantos milênios de vida. O seu mal era congênito e fazia parte de sua própria natureza. Não havia remédio que o pudesse curar. Ele se encontrava numa espécie de incapacidade de adaptação à lei biológica com a qual se deparava, que para ele era de animalidade, razão pela qual não conseguia aceitá-la de modo nenhum. Seria melhor renunciar à vida antes que se reduzir a aquele nível. Sua natureza rebelava-se e recusava-se a se ocupar das habituais astúcias para tirar benefícios concretos. Não aspirava a alcançar o tão admirado sucesso, muitas vezes obtido em prejuízo do próprio semelhante, nem almejava conseguir a vitória que esmaga o próximo. Não obstante, o mundo considere isto como prova de valor. Os valores que almejava conseguir eram de natureza completamente diversa, e ele não conseguia se ocupar senão destes valores. Sentia uma invencível repugnância contra as vitórias do mundo e as rejeitava com nojo. Ele as tinha analisado e as conhecia, não sendo bastante ignorante para se deixar iludir. Procurava os valores eternos que não se tornam ilusões. Aquele homem havia identificado os seus ideais e instintos no Evangelho. Se a sua natureza era uma doença, podia ser denominada a doença do Evangelho, pois esta doutrina, tratada como aquelas tantas mentiras convencionais, alcança normalmente a plena aprovação do mundo, mas desde que seja apenas lido, comentado, pregado e repetido pacificamente, sem incomodar nem deslocar nada na própria vida. No entanto, é considerado doença quando alguém pretende vivê-lo seriamente, praticando-o verdadeiramente nos fatos, como parte da própria vida, fundido no sangue,
e não apenas como algo aplicado na superfície da pele. Então, o Evangelho, mesmo entre os crentes, torna-se um escândalo quando se faz as coisas de verdade, sobretudo depois de tanto trabalho e esforço de adaptação para se conseguir alcançar um resultado feliz, onde todos concordam plenamente que bastaria apenas um consentimento formal e exterior. Esta é a linha traçada pelos costumes do mundo. Esta é a lei consagrada pelo uso, consolidada pela prescrição. Desobedecer a esses costumes constitui um incômodo muito grande para os bem-pensantes. Implica uma espécie de revolução no meio de todas as adaptações tão bem destiladas, produto de esforços seculares. É certo que os gênios, os heróis e os santos levaram a efeito estas revoltas, mas quem pensa em imitá-los? Eles estão no alto, sobre os pedestais dos monumentos, nos altares, lá em cima, fora da vida prática, que possui bem outras exigências. E se viveram, isto se deu sabe-se lá onde ou quando, por certo bem longe das nossas férreas necessidades de todo dia, ou mais longe ainda, depois de fugirem para os seus inacessíveis céus. O que fazer então? É impossível fugir ao dever da vida sem incorrer num dano maior. Devendo aceitar a vida e tendo de vivê-la nessas condições, o nosso personagem não podia fazer outra coisa a não ser transformá-la em missão, sofrendo tudo pelo bem alheio e ajudando no caminho da evolução. Uma vida de sacrifícios. Mas quem possui mais não pode possuir somente para si. A quem está na frente compete o dever de fazer com que os outros também se adiantem. Se ele no seu passado havia experimentado e vivido de larga forma o Evangelho, se o havia assimilado, formando dele para si, pela constante repetição, aqueles automatismos que formam os instintos, competia a ele agora guiar os outros no mesmo trabalho de assimilação. O que representava para ele o seu passado constituía o porvir dos outros, futuro ao qual é preciso chegar. Era inevitável, então, o choque no encontro entre instintos completamente diversos, onde se embatem duas fases de evolução e suas respectivas leis. Trabalho duro, de combate tanto mais difícil, porque pelo menos de um lado devia ser mantido sem armas. Quem então defenderia esse homem contra o mundo? O mundo o defrontava com os próprios métodos, dizendo-lhe, abre aspas, quem esperas que venha em tua defesa, se não sabes defender-te por ti mesmo? Pior para ti, se por amor ao Evangelho renuncias à guerra. Certamente, os gênios, os heróis e os santos já fizeram tudo isto, e o mundo os admira. Mas os admira hoje porque, de alguma forma, deram prova de haver sabido vencer, e o mundo respeita o vencedor em qualquer campo, porque vencer significa ser o mais forte. É por isso que agora são aclamados. Mas antes que aqueles grandes conseguissem se afirmar, antes de serem admirados, foram desprezados e condenados. Fecha aspas. Alcançamos o ponto crucial da questão. Eis delineado aqui o conteúdo de A Grande Batalha, em que os dois tipos biológicos defrontam-se e se empenham na luta, com armas desiguais. Quem vencerá? Eles representam dois mundos. Quem é o mais forte?
Quem triunfará? Eis o que iremos ver neste volume. A batalha desenvolve-se em dimensões diferentes, entre dois planos de evolução sobrepostos. Esta é a batalha que conduz o homem a um plano biológico mais elevado, levando-o da animalidade à espiritualidade. É a batalha da superação, do verdadeiro progresso. Atrás da luta, que para maior clareza personificamos em dois tipos biológicos, há uma luta mais profunda, de princípios e de métodos. Contrapusemos aqui dois tipos de homens, mas ao longo do caminho, a exposição ficará cada vez mais despersonalizada, até se tornar o encontro de duas ideias. Deixaremos então que a vida fale para nos revelar os segredos dos seus planos superiores. A evolução nos revelará a sua técnica ascensional, que é a escada com a qual o homem pode alcançar o céu. Adquirir o conhecimento e possuí-lo significa ser mais forte e alcançar o triunfo. E é isto que procuraremos fazer: aprender a conhecer mais elevados, dignos e poderosos métodos de luta para vencer. No combate entre evoluído e involuído, assistimos a uma luta entre os representantes de dois planos biológicos diferentes. Assim, cada um dos dois combatentes comporta-se diversamente, conforme os diferentes princípios de seu próprio plano. As motrizes psicológicas que movimentam o involuído são os instintos. Ele ainda não possui o conhecimento para orientá-lo na ação e iluminá-lo acerca das consequências de seus próprios atos. Não formou ainda uma consciência para se autodirigir com inteligência no seio das leis que regem o universo e, portanto, a sua própria vida. Debate-se por tentativas num mundo do qual desconhece a estrutura íntima, as razões da existência e as finalidades a alcançar. É ainda um menino que procura e experimenta. Mas, se não conhece o caminho, como pode ele se dirigir? Então se deixa conduzir pelos instintos, que representam a consciência elementar adquirida no passado, na fase evolutiva precedente de animalidade. Nos casos onde o indivíduo ainda não alcançou uma autonomia da consciência de si próprio suficiente para que possa se dirigir por si mesmo, é a consciência da vida que funciona para ele, dirigindo-o, como se faz com os meninos. Ele ainda não toma parte nas diretivas da vida, como fará depois, quando estiver suficientemente maduro. Ainda não é operário de Deus, não é colaborador orgânico no funcionamento do universo. Da mesma forma como as plantas e os animais não podem deixar de fazer, ele também apenas segue e cumpre aquelas diretivas, pois lhe falta conhecimento. Assim, ele obedece à sabedoria da vida, que o manobra através dos instintos, fazendo ele executar aquilo que deve ser feito para alcançar os fins que devem ser atingidos. O homem atual acredita estar mandando, mas como pode fazê-lo quem ainda não conhece a máquina que deve dirigir? Quando o homem acredita mandar, na verdade obedece aos próprios instintos. Quando grita que deseja liberdade, busca de fato, sem sabê-lo, apenas a liberdade de obedecer àqueles instintos. Eles representam as molas para a continuação da vida.
a fome para a conservação individual, o amor para a conservação da espécie e o instinto de expansão e progresso para a evolução do ser. Tudo isso vivido conforme a lei biológica da luta, que tende à seleção do mais forte. Este é o tipo que a evolução quer produzir naquele plano e que é, por isso, naquele nível, o melhor, o valor máximo, ainda que depois, com o deslocamento da escala dos valores evolutivos para outros planos de vida, ele possa representar um involuído retrógrado e ser considerado o pior. Estamos ainda, em grande parte, no plano animal, onde dominam os instintos. Se elementos éticos superiores, por vezes, aparecem neste nível, eles permanecem, contudo, sempre no terreno dos instintos, que religiões e leis procuram disciplinar, canalizando-os, mas ainda assim respeitando-os, porque constituem a base naqueles planos de vida. Do outro lado, encontramos o tipo biológico do evoluído. Os impulsos que o movem são diferentes. Ele continua possuindo seus instintos, filhos de sua passada animalidade, mas os conhece e, sabedor de suas finalidades, domina-os e os dirige. Havendo alcançado o conhecimento, ele agora pode mandar em vez de obedecer. É um iluminado que avalia as consequências de seus próprios atos. Tornou-se um piloto que pode dirigir a sua nave. Não é mais um menor de idade ignorante, mas sim um adulto que conhece as leis da vida e sabe se mover nelas inteligentemente. O evoluído alcançou a verdadeira liberdade, que somente o conhecimento pode outorgar. É a liberdade de se autodirigir conscientemente, e não aquela de obedecer aos próprios instintos. Tendo alcançado a consciência que o conduz ao uso dessa liberdade na espontânea adesão à lei de Deus, ele se torna seu operário para colaborar no funcionamento do universo. Este será o tipo de homem que a evolução produzirá no futuro. Um homem que não apenas saberá dirigir conscientemente e com conhecimento a sua vida, mas também poderá tomar as diretrizes do fenômeno da evolução no seu planeta. O seu progresso ascensional leva para uma sempre maior conquista de liberdade e de comando. As leis da vida estão ávidas para nos concederem tudo isto, mas por força da incapacidade e da falta de preparo do homem atual, inabilitado para exercer tão delicadas funções de elevada responsabilidade, são impedidas de fazê-lo. Como conceder tão grandes poderes a quem, não oferecendo nenhuma garantia de saber usá-los bem, é imediatamente levado, pelo contrário, em tudo que seu conhecimento pode alcançar, como já verificamos em relação à descoberta da energia atômica, a fazer deles um meio de destruição? Para ter o direito de mandar, é preciso possuir muita inteligência e muita bondade. No entanto, verificamos diariamente qual o uso em geral que se faz na Terra de toda forma de poder. Neste plano superior, a luta subsiste, mas toma formas e finalidades diferentes. Não mais se destina a selecionar o biótipo do mais prepotente, do dominador egoísta, do destruidor antissocial do bem alheio. Não é mais travada para nos fortalecer na animalidade,
mas sim para ultrapassá-la e alcançar formas de vida mais elevadas. A luta, nesse caso, não existe para satisfazer os instintos, mas sim para submetê-los. Não é usada para obter domínio, mas sim para domar a própria animalidade. Não é empregada na conquista de poder para exclusiva vantagem pessoal, mas sim para a coordenação orgânica de todos, exercendo, quando necessário, também o poder, mas como missão em favor de todos. Neste plano, a tábua dos valores é diferente e o melhor tipo, o modelo que a vida quer produzir, é outro, porque mudando as posições ao longo do caminho da ascensão, as finalidades que devem ser alcançadas agora são diferentes. Toda fase de evolução possui as suas leis, o seu trabalho construtivo a efetuar, os seus planos particulares a serem realizados, tudo em função do grande plano geral da lei de Deus e da reconstrução completa do ser. Quando a nossa ciência fala de leis biológicas, acredita falar de leis universais e absolutas, mas estas leis são apenas as leis do nosso plano de evolução e não as de outros. Cada um deles possui suas próprias leis. Assim, podemos dizer que existem diversas biologias, sendo que no caso agora estudado por nós mais de perto, consideramos apenas duas delas, a do involuído e a do evoluído. Na biologia do evoluído, as leis da biologia do involuído não têm mais valor. Isto desloca completamente o juízo que na Terra se pode fazer do biótipo do evoluído, que nela pode nascer excepcionalmente. A biologia terrestre possui um modelo cunhado com a estampa do involuído, por isso considera o biótipo do evoluído irregular, não o reconhecendo como modelo superior. A ciência, por ser agnóstica e ignorar os últimos fins do transformismo da vida, não consegue reconhecer naquele tipo o porvir da evolução. Estudando a seguir, neste volume, o desenvolvimento ascensional humano, verificaremos como corresponde ao desenvolvimento dos planos evolutivos da vida, por força dos fins supremos que ela se propõe alcançar, o gradual ingresso do atual tipo biológico em uma zona de sempre maior e intensa espiritualização, entendida não só como desenvolvimento de sensibilidade e inteligência, mas também de consciência ética, que é indispensável para quem se destina a conviver no grande organismo futuro da humanidade. A lei que regerá o mundo biológico nesta nova fase de evolução não será, então, aquela reconhecida hoje pela ciência, mas será o Evangelho. Dessa forma, ocorrerá, por um completo revolvimento de valores, a passagem do reino do involuído ao do evoluído. Podemos, desse modo, começar a imaginar qual será a nova biologia do porvir, que compreenderá o significado positivo e construtivo dos ideais. Possuirá entre os seus valores também a ética das religiões e marchará para a seleção de um tipo biológico diferente, propondo-se a alcançar o melhor pela formação do mais justo e não mais, como agora, do mais forte ou do mais esperto. Será uma nova biologia corretamente orientada, que formará para seu modelo
um ser regido por uma forma mental diferente, com uma inteligência mais aguçada, não desperdiçada em inúteis competições contra o seu semelhante, mas utilizada para as conquistas da ciência, para o domínio sobre as forças da natureza, para o aprofundamento do conhecimento das leis da vida e, com isto, da consciência de cidadãos do universo. Então, aquelas antecipações da evolução para nos libertar da animalidade, que são hoje confiadas às religiões e às éticas normativas da conduta humana, ditadas por superiores tipos evoluídos, como princípios éticos destinados à direção do gênero humano ao longo do caminho da ascensão, não serão mais acessíveis apenas pelos caminhos nebulosos da fé, único meio possível para uma criança que ainda não pode compreender tudo, mas também poderão ser alcançadas de forma racional pela maioria e demonstradas pelo positivismo científico. Somente então será possível compreender o profundo significado do Evangelho. Será possível entender como ele, em suas simples palavras e neste seu íntimo sentido, possa mostrar a quem possua olhos para ver que foi ditado por quem conhecia plenamente a solução dos problemas mais árduos da ciência e da filosofia, ainda desconhecidos por nós. Em outras palavras, será verificado que a fonte possuía o conhecimento, porém, pela nossa incapacidade de compreensão, não nos foi possível senão aprender as últimas simples, práticas e necessárias conclusões para bem viver. Mas quem consegue analisar os elementos dos quais derivaram aquelas conclusões, não pode deixar de perceber que elas descem da mais profunda sabedoria. Esta será a maneira pela qual o homem do futuro se avizinhará de modo inteligente do Evangelho, ao qual ele deverá aderir espontaneamente quando convencido pela evidência, pois a convicção não pode deixar de alcançar quem tudo compreendeu. Mas para alcançar isto, é necessário um novo tipo humano, evoluído, que possua, como dissemos, conhecimento e consciência. As observações que vamos fazendo nos permitem compreender qual é a atual posição do homem ao longo da escala da evolução, bem como a função biológica que os princípios ideais da ética e das religiões representam em sua vida. A atual fase do homem corresponde ao ser que está cumprindo os primeiros passos para sair da animalidade. Por isso, com relação ao tipo excepcional, que já tendo saído da animalidade, aparece algumas vezes na Terra e que denominamos de evoluído, o outro tipo, o mais comum, é representado por aquele que chamamos de involuído. Trata-se de maior ou menor trajeto percorrido, de diferentes posições no caminho da evolução. Mas todos permanecem irmanados num organismo único, em que os poderes maiores dos mais adiantados importam em maiores deveres em benefício dos mais atrasados. Todavia, o tipo verdadeiramente homem, no sentido de já se haver distinguido completamente da animalidade, é representado pelo evoluído, enquanto do outro lado, abaixo da média, o selvagem e o delinquente representam o tipo que ainda permanece quase totalmente no plano da animalidade. Notamos assim as seguintes graduações. Primeiro,
o ser exclusivamente animal, que precede evolutivamente o aparecimento do homem ao longo da escala zoológica. Segundo, o tipo selvagem ou delinquente, representando o ser que, não obstante ser morfologicamente parecido com o homem, permaneceu ainda substancialmente no estado animal. Terceiro, o tipo humano dominante, que representa uma transformação mais ou menos adiantada do animal em homem. Quarto, o tipo hoje super-humano, excepcional, que constituirá, porém, o tipo normal humano do porvir, representando a transformação completa do animal em homem. É destes dois últimos tipos que nos ocupamos aqui, denominando involuído o terceiro tipo e evoluído o quarto. Eis a posição do homem atual. Não se pode deixar de reconhecer que ele é guiado pelos instintos, o que o coloca na posição biológica da animalidade. Nisto ele acompanha quase automaticamente o que a sabedoria da vida impõe aos primitivos ignorantes para fazê-los cumprir o que corresponde aos fins dela. Neste terreno, o homem obedece como os animais, sem saber as razões e sem perceber os fins daquilo que faz. Todavia, embora isto seja verdadeiro, é preciso reconhecer que este não é o homem total. As ciências médicas e biológicas, vendo nele somente a parte física, estudam-no como um animal. Não obstante isto, existe no homem, mesmo naquele tipo que chamamos involuído, alguma outra coisa além do corpo, alguma coisa a mais, que não permite classificá-lo entre os animais. Trata-se de alguma coisa que os animais não possuem e que dá ao homem, ainda que involuído, o direito de se distinguir deles. No seio da raça humana nasceram, embora excepcionalmente, seres superiores, super-homens evoluídos, situados por seu desenvolvimento moral e mental completamente acima da animalidade, separados dela por qualidades que a animalidade absolutamente não possui. E estes super-homens tomaram o mesmo corpo do involuído, submergido na animalidade, e mesclaram-se com ele na mesma vida, submetendo-se aos mesmos instintos e funções para ensinar ao involuído muitas coisas que ele não conhecia e que sozinho não teria conseguido conhecer. Com a palavra, os escritos e os exemplos, eles deixaram ideias e normas de vida, formando um patrimônio precioso que a animalidade jamais poderia produzir. Um patrimônio que, descido de mais elevados planos de evolução, é acessível pela fé, a fim de ser assimilado para a ascensão, e que foi chamado revelação. Na humanidade existe esta semente, esta lição a ser aprendida, que serve como guia para evoluir e que não é encontrada na animalidade. Na Terra apareceram os profetas, os gênios, os heróis, os mártires do ideal, os santos, que iluminam a animalidade dominante, deixando atrás deles uma esteira de luz. Andando sobre esta esteira, a humanidade moveu-se para superar a própria animalidade. Deu-se início, assim, a um novo caminho, desconhecido na fase animal anterior, o caminho da superação da animalidade. É assim que desta fase
o involuído sobe passo a passo até o nível do evoluído. Eis a posição atual do homem. Constitui tarefa dos poucos seres superiores que nascem no seio da humanidade como pioneiros do porvir, antecipar as futuras bases da evolução. Estes pioneiros apareceram, traçaram o caminho e indicaram a meta, que significa o terreno a ser alcançado. O homem está, portanto, na fase de transformação, ao longo da senda que o conduz do animal ao verdadeiro homem. Os instintos são animalescos, mas a eles sobrepõem-se religiões, leis e ideais, estabelecendo normas éticas disciplinadoras da conduta, um mundo desconhecido pela animalidade. Mesmo em estado embrionário, aguardando desenvolvimento, há no homem a inteligência e a espiritualidade. Embora possua muitos pontos comuns com o animal, o homem é um ser que pensa, acredita em princípios, olha para os ideais, coloca problemas e efetua pesquisas para conquistar o conhecimento. Achando-se em fase de transição, é natural que o homem, no âmbito de sua vida, encontre os princípios de duas diferentes leis, a da animalidade e a da espiritualidade. E o terreno humano é exatamente onde estes princípios se chocam, disputando o domínio do homem. Existe a lei da animalidade, força de um passado que não quer morrer, e existe a lei da espiritualidade, representando o porvir, ao qual pertence a vida. A evolução arrasta o homem do mundo da animalidade ao mundo da espiritualidade. E é para chegar até lá que o homem vive, luta, sofre, experimenta e aprende. A grande massa da humanidade está a caminho, e os indivíduos, embora estejam uns mais adiantados e outros mais atrasados, estão todos na mesma senda. Oscilando entre os dois planos de vida e entre as duas leis que os regem, ora se lançam na direção de um, ora na direção de outro. Ora escutam a voz do bem e efetuam o esforço da subida, ora se abandonam às forças inferiores e retrocedem. Às vezes propendem para o antissistema, outras vezes para o sistema, e isto até que consigam emergir da animalidade para ingressar no reino do evoluído, tornando-se verdadeiros homens. Neste ponto, então, as religiões serão seguidas espontaneamente, dispensando as condenações ao inferno. As leis serão obedecidas sem a necessidade de sanções. A vida, finalmente, será vivida do modo como a viveram os seres superiores que desceram na Terra para iluminá-la. A atual fase de transição estará superada e o homem poderá, então, situar-se definitivamente num plano superior de evolução. A grande batalha que tratamos neste volume toma precisamente em consideração o encontro no terreno humano entre animalidade e espiritualidade. A animalidade toma sua expressão com uma orientação materialista e epicurista. A espiritualidade manifesta-se no sentido espiritual idealista. Estes dois polos são efetivamente os norteadores do pensamento humano, ciência e fé, poder civil e poder religioso, Estado e Igreja, que correspondem aos dois elementos fundamentais do ser humano, corpo e espírito.
o corpo, filho da animalidade do passado, e o espírito, conquista do porvir. A grande batalha é travada entre os dois, o corpo animal, atrasado, e o espírito, avançado. A função das normas, das leis e das religiões, promulgadas como nossos guias por seres evoluídos superiores, é exatamente a de cortar as presas da besta, para levantá-la, educando-a em formas de vida mais civilizadas. Torna-se claro imediatamente que essas normas se dirigem ao tipo involuído, sendo este o homem que pressupõem em suas diretrizes. Elas usam, de fato, para alcançar a obediência, a psicologia do dano pessoal, por saberem que o involuído é sensível somente a isto. Disto decorrem os infernos e as sanções civis e penais, sem as quais qualquer norma espiritual ou material ficaria sem efeito. Tudo sempre à base de punições e não de convicção. Isto revela precisamente o mundo do involuído. Tais constrições, no entanto, desaparecem tão logo se alcance o plano do evoluído, onde não teriam mais sentido. O tipo evoluído não precisa mais ser educado, uma vez que já o é. Não tem necessidade de ameaças para ser induzido a obedecer, pois já assimilou em si aquelas normas e as possui como seus instintos. Assim, podemos compreender tanto a posição atual do homem ao longo da escala da evolução, como a função biológica dos princípios ideais da ética e das religiões. Isto nos permite atribuir ao Evangelho, verdadeiro código religioso da civilização ocidental, não apenas as suas significações comuns, mas também um sentido biológico que estabelece para ele um valor especial no próprio terreno científico, definindo sua posição ao longo do caminho da evolução. Biologicamente, o Evangelho representa o futuro e algum dia, portanto, haverá de se tornar realidade. Eis então que esta visão pode fornecer uma prova racional de que os princípios do Evangelho irão vencer, e isto não para o triunfo desta ou daquela religião ou partido, mas sim por lei de evolução, que é a lei da vida para todos. Vamos aqui desenvolver o conceito apontado um pouco antes. O Evangelho, assim, valoriza-se também em face da ciência, tomando uma nova significação positiva, como expressão de um fenômeno social biológico fatalmente ligado ao desenvolvimento do fenômeno da vida. Desse modo, em sua substância, o Evangelho eleva-se ao valor de fenômeno biológico universal, que haverá de se verificar não somente entre este ou aquele povo, mas em todo lugar onde haja vida. Em outras palavras, podemos dizer que, chegando a um mais alto grau de maturação, a vida se evangeliza no sentido de se reordenar e se reorganizar conforme os princípios ensinados pelo Evangelho, sendo este um processo universal que, nas diversas formas próprias de cada religião, poderá se verificar identicamente na sua substância em todos os povos, uma vez que o processo de amadurecimento da vida não pode deixar de ser substancialmente igual para todos. Eis, portanto, que uma biologia mais ampla, abrangendo não só o passado e o presente, mas também o futuro,
não poderá deixar de ter em conta a reorganização a ser realizada nas formas sociais da vida humana pelos princípios do Evangelho. O involuído representa a matéria-prima da vida, ainda no seu estado bruto. Não é possível negar que o primitivo seja um forte. A primeira lei de seu plano é a seleção do mais forte. E para ele, ser forte constitui tudo. Esta sua prepotência, que alcança a ferocidade, constitui aquela matéria-prima a ser refinada através da experiência, até se transformar em inteligência e bondade. Aquela força, para se refinar, deve ser forjada na bigorna da dor, efeito da ignorância e do erro. O primitivo é forte, mas é ignorante e procura suprir a falta de inteligência com a brutalidade. É tão ingênuo que acredita ser possível vencer com a força. E quando usa a astúcia, a sua vista míope não alcança senão poucos metros de distância. É simplista, aliando muita força a poucas ideias. Parece que uma coisa esteja em relação inversa da outra. No evoluído, encontramos o contrário, mas é natural que na luta cada qual se manifeste como é e ponha em ação as qualidades que possui. O involuído, a força, e o evoluído, a inteligência. O involuído, seguindo um impulso elementar, precipita-se em abrir caminho com a violência, não se dando conta das reações aos seus atos, longínquas e lentas, mas inevitáveis, nem da complexidade da rede de forças da vida em que se movimenta. Acontece então que o involuído, com toda a sua força, pratica uma série de erros, dos quais não poderá se eximir de sofrer as reações. Isto resulta de sua ignorância, que o faz acreditar ser lícito e possível praticar tudo que a força lhe permita. Ele ainda deve aprender não só que está se movendo dentro de um organismo de leis e de forças poderosíssimas, as quais devem ser seguidas com inteligência e obediência, mas também que é absurdo aquele seu sistema de querer se impor a tudo e a todos. Assim, ele bate a testa continuamente contra as paredes, com o resultado não de derrubá-las como acredita possível, mas sim de quebrar a cabeça, porque entre os dois, a sua vontade e a lei, o mais forte é sempre a lei. O resultado de tudo isto é que o involuído há de pagar, e como verificamos de fato em nosso mundo, ele está sempre pagando. E jamais poderá concluir o pagamento enquanto não parar de semear erros e alcançar a compreensão da constituição e funcionamento do universo. É assim que o homem sofre e paga. Isto, no entanto, não quer dizer que tudo não esteja perfeitamente no seu devido lugar. O homem sofre e paga, mas pagando aprende, e é este precisamente o processo da evolução humana. Quem está rico de força, mas pobre de inteligência, como acontece com o primitivo, utiliza a força para chegar à conquista da inteligência. Vivendo, a quantidade se transforma em qualidade. A rude energia vital torna-se pensamento, readquire-se no espírito o que se perde no corpo, conquista-se em poder espiritual o que se perde de força material.
Quanta diferença existe entre a beleza escultural do corpo de um atleta de face obtusa e frente achatada e o corpo frágil e esbelto de um sensitivo, de olhar profundo e fronte espaçosa. Eis que a transformação chega a se mostrar até no plano físico. Este é precisamente o trabalho da evolução, transformar a força em inteligência. É dessa forma que se explica a inversão de posição entre o involuído e o evoluído, pois enquanto no involuído prevalece a força e escasseia a inteligência, no evoluído domina a inteligência e diminui a força física. Assistimos, sem dúvida, a um processo de espiritualização, cujo verdadeiro e amplíssimo sentido é dado pelo desenvolvimento evolutivo. Se o primitivo possui a força, isto não se dá para a continuação do mau uso dela, mas sim com a finalidade de produzir um resultado de valor em benefício do ser. É assim que nascem a inteligência, a sensibilização, o conhecimento, a consciência e todas as qualidades próprias do espírito. Este fato, nós o observamos como produto do progresso para toda a humanidade, na formação das elites e na ascensão das classes sociais. Dissemos que entre os instintos fundamentais da vida há não apenas a fome e o amor, mas também o instinto de progresso. Há em todos uma tendência ao refinamento, tão logo haja a possibilidade de uma melhoria nas condições de vida. A tendência a civilizar-se é o resultado deste instinto. Existe não só uma vontade de viver e de se reproduzir, mas também de progredir, o que afinal é lógico, pois de outro modo, viver e reproduzir-se não teriam finalidade e de nada serviriam. Final do capítulo 1.